Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Vamos ao conteúdo. A esmeralda, parte 2. Primeira característica da esmeralda, a absorção. Parte 2. Versículo 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido por Jesus. Aí está a capacidade de absorção da esmeralda. Primeiro captou a luz em João Batista. Os outros diziam: não, este tem demônio, mas não, ele captou, embora João mesmo não era luz, tinha um pouco de luz, a verdadeira luz que vinha a este mundo era Cristo. André era alguém que valorizava as coisas, alguém que podia perceber, isso é o que está representado na capacidade de absorção da esmeralda, podia perceber e logo seguiu a Jesus. Na história da igreja primitiva André se chamava André o Protocleto, ou seja, o primeiro em ser chamado, pois André foi o primeiro que seguiu ao Senhor. Nenhum dos outros apóstolos aparece no primeiro lugar assim como aparece André quanto ao que foi o primeiro que seguiu ao Senhor Jesus, ele foi quem chamou a Pedro. 41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Olhem que percepção, com umas horas que esteve com Jesus, olhem a capacidade de absorção da esmeralda, e a capacidade de captação do André. Tinha estado com Jesus um só dia. Tinha ouvido João Batista, acreditou no João, e seguiu a Jesus. João havia dito: quem tem a esposa, é o marido, João 3:29, e ele era o amigo do marido. João não estava ciumento de que ele diminuísse e Jesus crescesse, ele sabia que tinha que ser assim. André seguiu ao Senhor Jesus. Achamos ao Messias. Desde o começo, inclusive antes de que Filipe dissesse o mesmo a Natanael, ele foi o primeiro apóstolo que falou desta maneira, pois o primeiro foi João Batista. Este é o Cordeiro de Deus, este é o ministério de João Batista, mas logo aparece André. A capacidade de absorção opera a bênção. André aparece também em outros lugares com esta mesma característica. O quinto apóstolo é Filipe. João 12 registra que vieram os gregos perguntar ao Filipe: queremos ver Jesus. Mas olha a quem Filipe se dirigiu, ao André. Filipe foi a André e lhe disse: olhe, querem ver Jesus, e então André foi ao Senhor Jesus e apresentou os gregos. Observe que Filipe não foi direto, Filipe era o quinto em autoridade, o quarto era André. Filipe foi a André. Outro dia o Senhor disse a Filipe, João 6:5, então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar. O Senhor às vezes nos prova quando as coisas parecem impossíveis. Uma multidão e não havia com que alimentá-los. Filipe perguntou ao Senhor: o que faremos para alimentar esta multidão? E Filipe fez cálculos. Bom, 200 denários de pão não bastariam para toda esta multidão, mas por outro lado André não fez cálculos. André agarrou os pãezinhos e os peixinhos que o menino tinha e disse: olhe, aqui está este menino, há isto. O outro fez cálculos, mas André não fez cálculos. André trouxe os pãezinhos e os peixinhos, claro, o que é isto para tanta gente? Mas os trouxe para Jesus, ou seja, se fosse por nós, isto não basta, mas a decisão é sua de pôr nas mãos do Senhor. Isto é capacidade de absorção, esse é André, e o Senhor abençoou esses pães e esses peixes e alimentou a multidão e sobraram vários cestos cheios, isso é uma bênção de Deus. Uma bênção é uma operação de Deus além de nossos cálculos. Observe que nós dizemos: com 50 posso comprar tal coisa, uma bênção é que pode comprar mais do que alcançam os 50, em uma semente, nós dizemos: bom, eu semeio 1 e colho 30, no máximo colho 100, mas se colhe 5.000 isso é uma bênção. Sempre que nós fazemos cálculos ao estilo Filipe não abrimos a porta para a bênção, em troca André,
embora em si mesmo sabia que isto não era o suficiente, ele atuou, trouxe para o Senhor Jesus, olhe, Senhor, há isto, como quem diz, nós já lhe vimos fazer muitas coisas, creio que você pode fazer algo, e o pôs nas mãos do Senhor, e o Senhor fez esta obra. Esse é André, essa capacidade de captar, primeiro captar a João, segundo captar que Jesus era o Messias, seguir ao Messias. André acompanhou ao Senhor desde o começo, quando o Senhor na Judeia decidiu ir para a Galileia, foi com seus discípulos e lá se foi André. Quando foram a Caná da Galileia e converteu a água em vinho, lá estava André. Desde o começo um dos que seguiu ao Senhor Jesus foi André. Do apóstolo André nos fala bastante essa pedra que aparece como esmeralda na Nova Jerusalém, com o nome do André. Não se refere somente ao que do André se diz na Bíblia, refere-se a todo o trabalho do Senhor com o André até a morte de André. Inclui a porção da vida do André que não está na Bíblia, mas que aconteceu e que está na história da Igreja. Ministério e morte do André. André foi o apóstolo inicial aos citas, os da Rússia, os do Cáucaso. O apóstolo André subiu para o Cáucaso pouco a pouco e evangelizou na Partia e na Citia, o que hoje é a Rússia, e os países do Mar Negro. Depois veio descendo pela Ásia Menor até chegar a Éfeso, e esteve junto com o apóstolo João, e a história conta que os anciãos da Ásia Menor lhes pediram que escrevessem o aspecto interior da vida de Cristo, porque os outros evangelistas tinham escrito o aspecto exterior, e então João lhes propôs que orassem e jejuassem 3 dias para ver que direção lhes dava o Senhor, e oraram 3 dias e jejuaram, e o Senhor em um sonho revelou a André que era João quem tinha que escrever, isto a história primitiva conta. Então o apóstolo André lhes contou o sonho que tinha recebido do Senhor, disse a João, e em obediência a André e ao Senhor através do sonho que André teve, escreveu o 4º evangelho. André esteve junto um tempo com João em Éfeso, e Lucas, que tinha iniciado o trabalho no que antes se chamava Bizâncio, que depois virou Constantinopla e hoje é Istambul. Quem iniciou a evangelização lá foi Lucas, mas logo foram André e João e desenvolveram o trabalho de Lucas. Nomearam os bispos não somente de Constantinopla, que nesse tempo era Bizâncio, mas na Nicomédia, e em todas essas regiões estiveram os apóstolos João e André trabalhando juntos. Depois o apóstolo André veio para o que se chama o Peloponeso, a Acaia da atual Grécia, e ele esteve trabalhando com as igrejas que Paulo tinha fundado na Acaia e com outras que Paulo não tinha fundado. E o principal porto era o porto de Patras, aonde o apóstolo André esteve evangelizando, depois de ter evangelizado a Rússia e os países próximos do Mar Morto e o que é a Ásia Menor. Chegou à Grécia e lá o mataram, porque ele evangelizou a Maximila, que era a esposa do procônsul, um dos principais lá, que era um homem que se incomodou muito porque Maximila se converteu a Cristo. Então ele agarrou a André e o ameaçou com a morte caso não se retratasse a respeito de Cristo. E ao mesmo tempo que Gates, que assim se chamava este procônsul, o marido da Maximila crente, tratava de dizer a André que se retratasse de Cristo. Ao mesmo tempo André dizia para ele não ir para o inferno, que recebesse ao Senhor. Isso era uma guerra de morte. Inclusive o mandou crucificar em uma cruz como um X. Diz a história que não foi com pregos, foi amarrado. Por isso o X se chama a cruz de Santo André, porque André foi crucificado em uma cruz assim. Lá em Patras na Grécia, por isso hoje em dia a principal catedral da região é a Catedral de Santo André lá na Grécia. E enquanto André estava morrendo, Egates vinha lhe dizer ainda que se retratasse, porque o povo se levantou contra o procônsul porque o povo gostava muito de André. Então ele veio diante da cruz em X a tratar ainda de lhe dizer que caso se retratasse iria soltá-lo, e André não se preocupava consigo mesmo, mas em lhe falar da salvação, que era ele que tinha que receber ao Senhor, que era ele o que tinha que cuidar de sua própria alma. Este homem se zangou tanto que antes de crucificá-lo tinha mandado torturar, ou seja, o crucificou depois como suplício. Ao fim André morreu e o homem não se converteu. Maximila se converteu, e o homem foi escrever uma carta a César de Roma, porque era um procônsul, para pedir autorização para divorciar-se de Maximila sua esposa e perseguir os cristãos. E enquanto o homem estava escrevendo essa carta, os demônios o agarraram e o homem se atirou pela janela e caiu na praça do mercado, se suicidou. Um caso terrível, mas André fez o possível enquanto estava morrendo. O procônsul lhe dizia que se retratasse, e André que aceitasse, ainda morrendo. Disse que André até ria na cruz, o outro pensava que com as torturas o ia convencer, e André lhe dizia: não pode vencer ao que está em Cristo. A morte de André foi uma coisa tremenda. André, provado como a esmeralda.
Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo da esmeralda, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.